Eu me lembro que a gente estudava no remanso de um córrego que passava no fundo da nossa casa, na fazenda, chamado Córrego Rico, e neste remanso tinha uma gameleira enorme, e nessa gameleira estava lá afixado um quadro negro que a dona Teteca de vez em quando escrevia alguma coisa, né? Mas eu fui educado ali. O meu caderno era uma tábua que meu pai mandava fazer, uma tábua que a gente escrevia com giz. As aulas embaixo das árvores ajudaram a formar o professor Homero Reis. Mas será que hoje, com tanta inovação tecnológica, é possível motivar os alunos sem internet, computadores, tablets e smartphones? E de que forma esses recursos podem ajudar a melhorar a qualidade do ensino no Brasil? O Caminhos da reportagem de hoje foi atrás dessas respostas, em escolas que conseguem despertar em crianças e adolescentes o interesse pelo estudo. Toda sexta-feira é dia do brinquedo nesta escola particular de educação infantil no Distrito Federal. E as crianças são incentivadas a levar tablets e celulares para a sala de aula. Elas já nascem tendo acesso à internet, a um tablet, a um celular. Por que não trazer isso para o ensino-aprendizagem da criança? O papel da escola é justamente ensinar esse aluno a utilizar a tecnologia, a internet de forma adequada. Usar a tecnologia a favor e não contra a educação. O telão com acesso à internet prende a atenção dos pequenos. Depois a atividade é sobre o filme. Eles já sabem entrar, né? E aí eu deixo disponível até mesmo para os pais verem que aquela atividade, nesse dia, foi usado esse recurso. De maneira nenhuma eu vou substituir o caderno por um tablet. Principalmente na idade dos meus, que são pequenininhos, dos meus alunos, eles precisam da coordenação motora fina, da coordenação motora grossa, que é o rasgar, o movimento de pinça, que é pegar no lápis. Então, como que eu vou substituir? Eu acho importante a introdução da tecnologia, mas conforme a escola está abordando, né, tem que ser gradativamente e com cuidado, porque também a internet vicia, né? Eu acho legal. Na minha casa ela mexe para ver música, desenhos, essas coisas. Ensinar com as novas tecnologias é um desafio para professores que recebem capacitação para usar esses recursos. A gente tem que saber manusear, né? Porque às vezes eles vêm com uma pergunta assim que está totalmente fora da aula, né? Assim, eles ficam querendo aprender mais. Você não pode fazer de toda a parafernália estimulativa do consumo, etc., que isto venha para dentro da escola e que isto vai salvar o processo educacional. Não vai. Isso vai auxiliar sobremaneira, mas tem que ser muito bem utilizado. E o professor tem que aprender, quando é aprendiz de professor, ele tem que aprender a utilizar isto, para saber quando, como e onde vai utilizar e com quem utilizar. Se a gente pensar quem são os nossos professores hoje, são pessoas que a maior parte das vezes não nasceram no mundo digital e eles não aprenderam com essas ferramentas que existem hoje. Então, naturalmente, eles ainda, a maior parte, não estão acostumados a usar a tecnologia, eles não usaram para o seu aprendizado e por isso também é mais difícil para eles usarem isso para o aprendizado dos alunos. Novas formas de aprender e ensinar levam o educador a refletir sobre as possibilidades de integração das novas tecnologias digitais ao ensino. Em São Paulo, a Fundação Lehman e o Instituto Península pesquisam formas de usar as novas tecnologias para melhorar a educação e formam professores para o ensino híbrido. Essa forma de conduzir a aula de forma realmente integrada, integrando a tecnologia ao currículo, é o que a gente está chamando de ensino híbrido.
Trabalhar com a tecnologia integrada à educação não é fácil. Não basta ter tablets e computadores, é preciso ter estratégia para que o trabalho tenha significado para os alunos, para que faça sentido na vida deles. Nesta escola em São Paulo, a tecnologia ampliou as possibilidades da língua portuguesa. Hoje, os estudantes aqui estão fazendo telejornalismo. Na primeira aula, eles gravaram um texto jornalístico com um dispositivo, no caso o tablet, que não era apropriado para uma gravação. Na segunda aula, eles chegaram à conclusão que precisava de um equipamento melhor, então a gente usou câmera e microfone. Nós demos gibis para as crianças e a partir da leitura do gibi, o gibi virou notícia. Eles assistiram às gravações em casa por meio de uma plataforma digital usada pela escola e avaliaram o resultado. Tenho que admitir que não foi muito bom. Acho que de quase todo mundo não foi muito bom, mas a gente improvisa. É normal, né? É a primeira vez que vocês estão fazendo. Quer dizer, não tem medo de errar, não, né? Não, a gente está começando ainda. Tem muito mais por vir. A aula seguinte foi dividida entre os relatos das dificuldades que os alunos tiveram, as dicas da professora sobre a atividade e um diálogo sobre cada trabalho apresentado. Eu achava que ia ser mais fácil. Na verdade é difícil. A gente tem a estação Tente Outra Vez. Então agora que você já viu tudo isso, vai lá na câmera e grava de novo. Eu jamais conseguiria dar uma aula com tanta coisa ao mesmo tempo, em 45 minutos, se eu não tivesse organizado a sala de aula de uma forma diferente. O ensino híbrido é o melhor dos dois mundos, do presencial e do online. Preparar uma aula dessa, ela é mais trabalhosa, porque eu tenho 4, 3, 5 atividades dentro da mesma aula. Porém, eu tenho mais tempo livre para estar próximo aos alunos, para mediar as dificuldades. Eu acho que é uma experiência nova e um jeito mais divertido da gente aprender português. Quando você assiste um telejornal, vê a repórter ali falando, o que você pensa? Eu queria estar lá. Falava-se um tempo atrás que quanto mais tecnologia, menos recurso humano a gente teria, e provou-se o contrário. Quanto mais tecnologia, mais eu tenho que ter um professor preparado, melhor atento a tudo que está acontecendo na sala de aula. É um resgate do papel do professor como uma pessoa que inspira, problematiza e está junto com o aluno nesse processo maravilhoso que é ensinar e aprender. Comprar equipamento não é garantia de nada, né? Se você compra, você tem que saber que você tem que gastar 9 vezes mais em treinamento dos professores, senão aquilo não vai funcionar, né? Dizer que os alunos usam os equipamentos fora da escola e aí, portanto, eles estão aptos a usarem na escola, pode ser uma falácia. Usar a tecnologia é diferente de ser submisso a ela. Ninguém em sã consciência desconhece o quanto que alunas e alunos estão imersos no mundo digital, mas muita gente não navega na internet, uma parte naufraga. Hoje o mundo digital oferece informação em alta quantidade, mas não necessariamente conhecimento. Conhecimento é a seleção da informação a partir de critérios e objetivos claros. Não é necessariamente a tecnologia que oferece isso. Na escola classe 3 do Paranoá, perto de Brasília, tablets e celulares não são permitidos, nem no intervalo. Criança que brinca, ela interage. A criança que está no tablet, ela não está interagindo com ninguém, a não ser ela com o tablet. O Laboratório de Informática é a oportunidade para muitos alunos que não têm computador em casa, como Jonas, entrarem no mundo digital. É na aula house e aqui na escola. É bom para aprender mais a ser melhor na continha. Tem que pôr o dinheiro aí ver quanto que vai dar o resultado todo. Eu não sabia entrar na internet para botar os jogos. A tia me ensinava, bota aqui. Aí eu já fui aprendendo, botando o alfabeto inteiro. Aí já aprendi. E agora já tô craque. São só 10 minutos de jogos por semana. Você pode escrever, aprender mais as linguagens,
pode mexer na matemática, português, geografia. A gente aprende mais, aí quando vai fazer o dever de casa em casa, nem precisa mais de ajuda. De acordo com a Fundação Lehman, esta é uma das 275 escolas públicas de excelência do país, a única no Distrito Federal. Aqui não existem grandes recursos tecnológicos e, mesmo assim, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica desta escola, o IDEB, passou de 4,5 em 2007 para 6,7 em 2013. O segredo está dentro de sala de aula. Professores com um olhar atento sobre os alunos. A gente tem que saber como lidar com esse novo aluno, né, que não aceita mais aquele conteúdo pronto e acabado. A gente faz o intermédio do conhecimento, mas ele interage o tempo inteiro. É a Atene cuniculária, ou coruja buraqueira. Ela dorme de dia, mas de noite ela fica acordada. A gente tentou aliar essa questão de documentários, vídeos, mas não é um vídeo só por vídeo em si. É um vídeo que esteja atrelado à nossa aula. Muito irado. E a aula tem muita coisa diferente para fazer? Sempre. Nunca pode fazer a mesma coisa. A tecnologia que dá mais certo aqui é o livro, de papel. As crianças são incentivadas a ler uma história por semana. Ovelha chamada Maria. Tem vezes que a gente vai para a biblioteca e a gente lê muito. Aqui na sala a gente aprende lendo. No livro também, uma palavra assim que a gente não entende tem um significado. Por isso que eu gosto de vir para cá. A minha filha mesmo tem nesse pique, ela lê um livro por semana. Às vezes, ao final de cada bimestre, a criança que leu mais livros ganha um prêmio. É o carro-chefe da escola. Os alunos não fazem prova, são avaliados diariamente pelos professores. A nossa avaliação é desde quando ele entra na sala, como é que ele pega na tesoura, se ele tem essa habilidade, se não, e como é que a gente pode trabalhar essa habilidade. A partir do momento que a gente faz a avaliação, a gente vai mudar nossas ações didáticas para lidar com essa criança que está com dificuldade. E quando chegam as avaliações institucionais, como a Prova Brasil, que a gente sempre sai em destaque, os meninos tiveram tanto acesso à diversidade textual, a vídeos, a documentos, a tanta coisa diferente, que eles vão dar conta de fazer, tranquilo. E é essa consciência que nós temos, né? De fazer tudo em função dessas crianças e principalmente criar um ambiente prazeroso, né? Então quando a criança chega assim, professor, eu adorei a sua aula, hoje eu acordei cedo para não chegar atrasado na sua aula. Então essa é a recompensa. Muitas vezes a prática da educação vira, como a gente sabe, uma preparação para a prova, né? Em vez de ser uma preparação para a vida. Essas avaliações deveriam ser uma coisa que acontece naturalmente durante o processo educacional, mas não a razão de ser do sistema, né? A razão de ser deveria ser: as crianças estão gostando de aprender, elas estão se realizando intelectualmente, elas estão indo para carreiras interessantes. A nossa tradição é de um enciclopedismo raso. É a tradição de decoreba. Nós agora queremos um ensino analítico e capacitador. Um ensino focado nas competências analíticas básicas, como interpretação de texto e raciocínio lógico. Na Vila Cidade Leste, em Teresina, Piauí, a escola Casa Meio Norte conseguiu mudar a vida na comunidade sem muita inovação tecnológica. Uma região de alta vulnerabilidade social, onde no ano de 2000 até 2005, as pessoas se assustavam em empregar as pessoas até como doméstica pela a violência, né, estampada nos programas de televisão policiais da nossa comunidade. A gente conseguiu levantar a credibilidade dessa comunidade do nosso povo. Nós conseguimos diminuir a violência na nossa comunidade, né? Então a escola é um espaço muito forte, é um espaço de transformação. Aqui tudo é melhor. Aqui a pessoa não tem briga aqui nesse colégio, não é como os outros colégios, tem bagunça, aqui não tem. Nós começamos com um projeto chamado Reeducar a Família na Formação de Valores. Era ensinar o pai a ser pai.
Parece óbvio, né? A gente precisava estreitar esse laço de amor. E nós conseguimos. E nós hoje temos uma família que participa, 100% da nossa família participa. Hoje eu estou só com a minha nenenzinha, de 9 anos, aqui na Casa Meu Norte. Mas o de 19 já passou, o de 18, o de 13 anos. Muitos pais voltaram a estudar por conta de ter que acompanhar os filhos. Eu mesmo, pouco que eu estou sabendo, porque meu ensino foi muito pouco, o pouco que eu aprendi foi através da Casa Meu Norte. Eu sinto muito feliz, quando eles chegam lá eu vou aí a tarefinha delas, eu mando elas fazer. Eu acho tão bonito quando eles estão escrevendo. E não existe escola com sucesso se não tiver de mãos dadas, juntinhas, coladinha com a família. Não é uma escola, é um lado dos nossos filhos. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando em você. Nós precisamos acreditar no outro. E esse outro é a nossa criança que está mergulhado no meio a tantas desigualdades sociais. É preciso que a escola promova essa mediação para que as nossas crianças das periferias do nosso Brasil possam chegar às universidades públicas nos melhores cursos, nos cursos de ponta. Na escola, eles podem aprender, estudar. Ela é capaz de aprender, ela é capaz de ser doutora, de ser doutor, é capaz de governar o país. Não sei muito bem, mas quero ser um advogado. Por isso, os nossos resultados na Prova Brasil, no IDEB, nos resultados da avaliação de rede, nós temos crescendo cada dia. Hoje a gente vai trabalhar um tema muito importante. A gente vai tratar da natureza. Toda semana, a turma escolhe um aluno para ajudar a professora, outro para fazer as leituras e outro para lembrar tudo o que foi aprendido na aula anterior. Esse é o relator. A tia dá um caderno do relator, aí ele escreve e ela lê. Quando ele chega na sala, ela lê. Esse daqui foi o meu. É difícil porque quando a gente chega em casa, a pessoa esquece tudo. Todo o nosso conhecimento, os conhecimentos históricos, geográficos, das ciências físicas e biológicas, né, das artes, todos correm para o mar chamado leitura. Semana após semana, o sol castigava a vila em que Lila vivia. Era um país da África chamado Quênia. Essas temáticas sociais, elas dão para o aluno assim, um âmbito muito grande de informação. E dentro desses textos, a gente trabalha tudo interdisciplinado, a ciência, a história, a geografia, tudo dentro da interpretação de texto. Gosto de ler no momento que eu vou dormir, porque a mãe lê para mim, aí eu durmo, assim. A mais de tarde também eu aproveito um tempinho para me ler também. A gente costuma dizer que nessa vala, né, da Cidade Leste, é o melhor espaço do Brasil, onde o Brasil dá certo. Onde a gente pode pensar realmente e respirar educação pública de qualidade. Na cidade estrutural, uma das regiões administrativas mais pobres do Distrito Federal, faltam escolas e os estudantes disputam as vagas para estudar perto de casa. Juan, Sara, Williane e quase ninguém faltou. Todo início de ano, quando a gente vai montar as turmas, sempre faltam salas adequadas. Às vezes a gente tem que dispensar os alunos porque realmente não tem como dividir, porque as turmas já estão lotadas. Falta aula, falta professores, demais mesmo. Inclusive, está faltando alguns agora. Como a escola adotou o sistema de ciclo, crianças que estão em diferentes fases de aprendizado convivem na mesma sala. A professora sente falta de material didático para lidar com as diferenças. A gente não consegue ter recursos, os recursos mínimos, como, por exemplo, a xerox, que deve ser diferenciada para aquela criança. O jeito é usar a criatividade. Vocês, quem gosta de jogar cartinha aí, bate palmas, bem forte. Vão tentando ler as palavrinhas que estão na mesa. A tecnologia
é o jogo de bafo, que ajuda na alfabetização. Você aprende a ler, assim, aí você fica tentando ler as palavras. Quando a professora pede, a gente tenta ler. O ideal era que todas as crianças fossem alfabetizadas com 6 anos. No entanto, as salas acabam acolhendo mais crianças do que está na proposta, que é para acolher, né? Acabam ficando superlotadas. E esse trabalho nem sempre acontece, a alfabetização com 6 anos. Aqui a gente tem criança com 8 anos, tem criança com 12 anos. Como na maioria das escolas públicas, há um laboratório de informática e acesso à internet. Mas aqui, a porta fica fechada. Não tem pessoas para trabalhar no laboratório de informática. Não tem um funcionário. Mesmo com as dificuldades, o país avançou nas últimas décadas. O acesso aos anos iniciais do ensino fundamental foi universalizado. Não adianta só universalizar sem melhorar a qualidade, né? Mas falar vamos melhorar a qualidade é fácil, né? O problema é fazer, né? Uma coisa é colocar a criança dentro da escola, né? Outra coisa é você fazer a criança aprender dentro da escola. Todos os indicadores de qualidade do Brasil e até do exterior mostram que nós temos um grande avanço na educação brasileira. Isso não significa que nós estejamos em um nível de conforto, que nós já estejamos com a qualidade que nós queremos. O filme da educação brasileira é muito bom. Agora, a foto mostra grandes desafios. Muitos dos problemas que interferem na educação começam fora da sala de aula. A desigualdade social, a violência em torno da comunidade escolar e a desvalorização dos professores, que têm salários bem mais baixos que outros profissionais de nível superior. O elemento mais importante é o enfrentamento da realidade. Vamos ser honestos, a realidade do ensino básico no Brasil é calamitosa. É calamitosa. No final do ensino médio, metade dos alunos mal conseguem ler um texto. E a outra metade que consegue ler o texto tem dificuldade em entendê-lo. É uma coisa trágica, né? E mais ainda, o que eu estou falando é que o ser humano ele é uma máquina de aprender. A forma de ensinar vem sendo questionada. Uma pesquisa do UNICEF ouviu adolescentes que abandonaram os estudos. As causas foram problemas sociais, familiares, trabalho, mas principalmente a falta de interesse. Muitos disseram que a escola não faz sentido para eles. A pessoa fica cansada de olhar para aquilo todo dia. Às vezes penso assim, tô vendo aquela matéria de matemática para quê? O que aquilo vai servir para minha vida? Acho que nunca vou usar. Eu acho a escola chata, mas assim, ela é boa para o futuro, porque também assim, sem estudo você não vai poder ter um trabalho bom, né? Uma renda boa. A educação ela é mais eficiente, ela funciona melhor quando ela está conectada com a vida do aluno. E o mundo inteiro fala isso, veio do Paulo Freire, um educador brasileiro e tudo mais. Mas a gente ainda não descobriu como implementar isso em larga escala. Olha aqui, ó. Olha só. Dessa forma, a gente classifica o fenômeno como físico ou químico? Químico. A gente tenta fazer as aulas práticas coincidirem com as aulas teóricas. Na teoria você não entendeu direito, aí quando você vê na prática dá para entender bem melhor. Os estudantes do ensino médio nesta escola particular de Brasília podem aprender mais sobre os experimentos no ambiente virtual. O ensino médio aqui não usa mais livros físicos, eles foram abolidos. Os professores desenvolveram materiais específicos para o trabalho desta escola. E agora todo o conteúdo das disciplinas está nos tablets, inclusive dos laboratórios, como o de Química. A interatividade é sensacional, as imagens que a gente tem, a gente poder estar interagindo com mapas, dando zoom, procurando algo ali, os vídeos também, tem algumas animações, slides que a gente pode ver. Tudo isso a gente não teria com o livro em mãos. Tem recursos tecnológicos, principalmente o fato deles poderem fotografar e filmar os experimentos, que posteriormente, na hora de estudar para a prova, ou na hora de relembrar as coisas, eles têm esse recurso a mais que não existia antes. Só que assim, eu senti muita falta, porque antigamente com os livros, eu fazia anotações, eu marcava as partes que eu achava importante no próprio livro.
E agora não dá para fazer isso, assim, se eu quiser escrever alguma coisa vai ter que ser no caderno. Mas as aulas no quadro estão presentes, o nosso caderno também está sempre presente, a gente fazendo anotações, essa parte mais tradicional da educação. Ainda não está pronto para acabar, mas no futuro próximo sim, porque o tablet oferece tudo isso para a gente também. Cada aluno tem uma velocidade de aprendizado e um jeito diferente de aprendizado. Alguns alunos aprendem mais ouvindo, outros são mais visuais, outros gostam de escrever. Então, a tecnologia vai possibilitar esse aprendizado mais pessoal. Independente da tecnologia que for ser usada, do meio que for ser usado, o futuro da educação é cada vez mais com que as singularidades e as pessoalidades de cada aluno sejam entendidas. As pessoas mais vezes falam de aprendizado personalizado e tal, mas é uma tecnologia ainda muito crua e muito primitiva. Tem uma classe de tecnologias, que é essas coisas de vídeo online, de recursos na internet e tudo mais, que eles ajudam o aluno que já sabe, mas deixam o aluno que não sabe nada mais distante ainda. Porque esse aluno ele precisa de uma pessoa diagnosticando o que ele sabe e o que ele não sabe, com uma precisão que um computador não sabe fazer. Aqui, o aprendizado é em equipe. Do esforço coletivo, nasceu Rubens Rubinho. Os primeiros robôs que a gente fez, parecia um carro de Fórmula 1. Aí a gente apelidou com esse apelido, né? Aí foi fazendo a versão 2, 3, até chegar nesse. As escolas de educação básica do Serviço Social da Indústria, o SESI, criaram projetos de robótica para despertar nos alunos o interesse pelas ciências. Desde dos 11, 12 anos eu participo desse projeto. Ciência e tecnologia é trabalhada desde o primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Isso porque, no século XXI, precisamos que o nosso aluno pesquise, seja estimulado a pesquisar, estimulado a inovar. Para fazer a programação, eles aplicam conceitos de física e matemática. Antes de você pegar a lógica da coisa, você fica com medo daquela linha, aquelas funções e tal. E a partir do momento que você pega a lógica da coisa, a lógica da programação, fica mais fácil de você associar as coisas. Os desempenhos dos alunos que participaram, que passaram pelos projetos, é muito melhor, posso dizer que é muito melhor que os alunos que não passaram. O maior estímulo é competir em torneios de robótica como o First Lego League, que reúne mais de 80 países. A equipe ficou em 5º lugar na etapa nacional do torneio de robótica e deu respostas inovadoras a problemas que foram apresentados no desafio do robô. O robô tinha que sair dali e vir aqui, girar essa alavanca aqui em 180 graus. Essa garra tem todo um sistema movido a vários conceitos físicos para realizar essa missão, otimizando o tempo, porque nós temos só 2 minutos e meio. E isso acabou rendendo para vocês um troféu. Um troféu de primeiro lugar de design mecânico. Foi uma inovação essa garra que ninguém tinha lá no torneio nacional. E ninguém utilizava esse contrapeso para fora da mesa para criar uma força. E nós fomos os únicos que usamos. Primeira vez que a gente teve essa premiação, mas isso para mim já é uma vitória, né? Quando a gente fala de torneio de robótica, né, muitos imaginam, a gente pega os alunos da sala de aula para montar robozinho, né? Não é só isso, né? É muito mais do que isso. Fazia parte da competição deste ano desenvolver uma solução inovadora na área de ensino e aprendizagem. E lá foram eles. A gente foi até a sala de aula e conversou com os alunos, fez questionários para saber o que eles tinham mais dificuldade. A gente não só foi na nossa escola, mas foi em escolas públicas também aplicar os questionários. E o nosso problema foi a dificuldade do aluno do 7º ano compreender as relações sociais do feudalismo. Então a gente pensou em outras formas, né? Até surgir o Feudal Game, que é um jogo de tabuleiro de estratégia e sabedoria. São 2 famílias que estão em guerras e cada reino é dividido em territórios. O território verde seria os camponeses, esse seria os soldados e esse aqui é o mais importante. O amarelo seria o rei, a nobreza e tudo mais. Pode ser jogado de 2 a 8 alunos, 4 e 4, defendendo o seu reino. Nós desenvolvemos a carta Sorte Azar, como por exemplo, Azar um vassalo foi acusado de bruxaria, queima na fogueira e tira do jogo. Nós consultamos a empresa de jogos Grow, empresa de jogos tabuleiro e tal.
E a gente conversou com o diretor de arte dessa empresa. Ele disse que o nosso jogo estava muito bom, que realmente funcionava, não tinha nada parecido no mercado. E também ele fez o orçamento do nosso jogo, que custaria em torno de R$ 45,00 para uma escola e R$ 65,00 para as pessoas, né, comprarem na loja. Então a gente está atrás dessa burocracia de patentear, porque é um jogo inovador. Então a gente está atrás disso, de compartilhar mais o jogo, porque a proposta do torneio é essa: você criar coisas para beneficiar a sociedade que está com problema. E por que não um jogo eletrônico, já que vocês estavam num projeto de robótica? Porque assim, a gente queria beneficiar todas as escolas, e não são todas as escolas que têm essa tecnologia. Nós aplicamos com os alunos da nossa escola, do 7º ano, aplicamos com alunos de escolas particulares próximas da nossa e também com alunos de escolas públicas. A gente trabalhou muito, se empenhou bastante para conseguir construir esse jogo. Receber esse retorno dos alunos e dos professores é muito bom para a gente. Esse projeto, além dele trabalhar a parte tecnológica, ele trabalha com o respeito, conseguir trabalhar em equipe. Para isso, eles têm que usar de toda a criatividade que eles têm e com certeza eles vão levar isso para a vida, para suas famílias e para a vida lá fora depois que eles saírem da escola. A gente gosta de estar aqui, a gente gosta de estudar, a gente gosta de construir o robô, gosta de pesquisar sobre os temas que são sugeridos. Então é muito gratificante ver que a gente tem um apoio para fazer o que a gente gosta, o que a gente realmente quer, né? Na Escola Técnica Estadual Professor Agamenon Magalhães, no Recife, o ensino médio é integrado ao técnico. Nas aulas tradicionais, os alunos copiam o que está no quadro. Mas depois é preciso praticar, porque o assunto aqui é tecnologia da informação. Nós não temos só aula teórica, nós também temos aula prática. Por exemplo, o nosso professor, agora no 2º ano, ele vai nos ensinar na próxima semana a fazer cabo de rede de computador, no caso, cabo de internet. E ele não só ensina, mas ele também nos lança desafios. Dentro da escola, o Centro de Inovações da Microsoft oferece cursos, palestras, oportunidades de trabalho e a manutenção do laboratório de informática. Nós temos uma equipe que trabalham, com projetos, com cursos para estudantes de escola pública, aberta à comunidade, em que eles podem se aprofundar, ter uma assistência melhor nesse sentido. A gente oferece manutenção e suporte informática, comunicação visual, design de interiores e logística. Eu tenho certeza que assim que eu terminar o curso de logística aqui, eu já vou sair diretamente para uma empresa. Eu posso criar lan houses, posso cuidar da estrutura de redes de uma empresa. Porém, essa é uma escola técnica, mas o objetivo dela é, em grande parte, aprovar os alunos de vestibular para poder fazer o ensino superior. E eu quero fazer para o análise de sistemas ou ciência da computação. A gente também tem aquela preocupação com a formação interdisciplinar, multidisciplinar, que permite que a gente desenvolva projetos, Eu tenho um projeto aqui com eles na área de História, que trabalha História, Sociologia e envolve também com as disciplinas do ensino técnico. A ETEPAM é a primeira escola técnica estadual do Brasil. Ela acompanhou a demanda de mercado e eu acredito que isso faz com que ela tenha um destaque. A gente já chegou realmente a atingir mais de 80% de aprovação no vestibular. Essa aprovação a gente não conta com quem passou em universidade particular. É muita coisa. Preparação de alguém para o mercado, eu não associo isso com educação. Isso não é educação para mim. Educação é produzir um nível de reflexão e autonomia que o aluno vai ter em abordar problemas novos, não apenas familiares que ele já conhece, crescer a partir disso, porque conhecimento não tem valor. O que tem valor é o processo de estar conhecendo, que é um reflexo de estar vivo. Conciliar a formação para o mercado e o pensamento crítico é a proposta do Núcleo Avançado em Educação do Colégio Estadual José Leite Lopes, no Rio de Janeiro. Aqui o ensino médio também é integrado ao profissionalizante. Tá tudo bem, você gostou? Gostei. Tá trocando de cor? Oi? Tá trocando de cor? Mas muito bom. Como aqui o colégio é voltado para o desenvolvimento de jogos digitais,
as 4 turmas de primeiro ano, ela aprende um pouquinho de cada uma das cadeiras principais para o desenvolvimento de jogos, que é roteiro, multimídia e programação. A gente tem também no segundo ano uma disciplina chamada Oficina Integrada, na qual as 3 cadeiras participam juntas para o desenvolvimento inteiro de um projeto como se fosse no mercado atual de jogos. Aqui nessa aula, é a aula de técnica de programação, a gente está ensinando uma ferramenta para eles de suporte e desenvolvimento de jogos. A Thaís aqui, ela está fazendo um ambiente 3D, no qual ela importou alguns personagens 3D e está fazendo eles interagirem como se estivesse jogando uma bolinha para outra. Eu gosto muito de criação de roteiro e de filosofia. Matéria preferida? Eu diria que história. 90% dos estudantes vêm da rede pública, 5% das escolas particulares e outros 5% são pessoas com deficiência. É um lugar de compartilhamento de ideias que eu não conhecia, de coisas novas, sabe? Aqui eu conheci uma maneira muito mais humana de se ensinar, sabe? Os alunos passam 10 horas por dia na escola, onde tudo foi planejado para inspirar os estudos. Nós podemos oferecer todos os equipamentos, toda a tecnologia, para que o professor possa fazer uma aula especial. Uma aula que eu tenho todo o computador, internet liberada, quadro digital, o quadro branco e inclusive os livros. As mesas, elas foram criadas para esse formato, para essa escola. Elas são leves para que elas possam se formar círculos, semicírculos, plenárias. Não é como uma escola tradicional que a gente segue à risca todos os métodos. Aqui a direção, os professores, eles buscam atingir o aluno de um jeito mais divertido, mais interativo, entendeu? No primeiro dia de aula nossa aqui, o professor precisa convencer o seu aluno para que serve a sua disciplina. Em 2009, a escola foi considerada pela Microsoft uma das 30 mais inovadoras do mundo. E nas 2 últimas edições do Enem, ficou em primeiro lugar entre as estaduais do Rio. O sucesso é o cuidado que você tem, a proximidade com esse educando. O cuidado de você ter de ver esse ser humano em formação. A maior tecnologia da escola é o material humano. Se o aluno vem para essa escola achando que vai empurrar com a barriga para obter um resultado, ele logo descobre que não funciona dessa maneira. Em cada corredor eu tropeço com o próximo Steve Jobs, entendeu? Eu gosto muito daqui por isso, por eu estar em contato com várias pessoas muito boas no que elas fazem. A tecnologia aqui não é basicamente só programar. A tecnologia é para fazer uma pesquisa, para montar um argumento. Então, a tecnologia a gente usa aqui mais como um auxílio. Eu quero fazer jornalismo e o NAVE me deu as ferramentas para eu fazer isso. E, além das ferramentas, me deu toda a percepção que eu preciso. Eu pretendo cursar psicologia na UFRJ. Eu penso em fazer isso que vocês estão fazendo, em fazer cinema, em fazer comunicação social, roteiro. Eu penso em fazer filosofia também, ser professor. Adoraria ser professor do NAVE, aliás. Eu era uma pessoa muito regrada, muito pragmático. A minha vida se tornou, parece que, sei lá, mais perceptível, mais alegre. A maior coisa que o NAVE me trouxe foi o aumento do senso crítico e a análise das coisas. O tempo todo eu estou analisando, eu estou querendo conversar, eu estou querendo aprender alguma coisa. Parece até uma oficina, e realmente é. Na aula de educação tecnológica, os alunos desta turma de ensino médio montam bicicletas. Olha essa aqui. Olha isso. Percorre ela e sente. Tá tudo meio frouxo. Tem que dar uma tensão mínima e depois começar o alinhamento. Ele fica assim mesmo? Não, tá demais. A gente vai apertando esses parafusos para ir ajeitando e ela indo alinhando. Lá atrás, no quadro, os princípios físicos do veículo ambientalmente correto. O objetivo desse conteúdo aqui é essencialmente que eles construam o primeiro veículo de transporte deles, mas que eles ganhem um pouco de destreza com as ferramentas, de habilidade fina com a mão, de organização do laboratório, que é uma oficina, e menos de estudo de física. No fim do ano, quando eles já tiverem concluído o trabalho, o professor de física estuda um pouco as alavancas que eles já vivenciaram na oficina.
Do lado de fora, outro grupo tem aula de física fazendo nós. Conceito de alavanca, equilíbrio, né? Então tem muita física, resistência de materiais, só que a gente não toca no conteúdo, né? Eles vão aprender fazendo e a ideia é que eles vão percebendo que esses conteúdos estão envolvidos aí no que eles estão fazendo. A escola adota o método Waldorf, desenvolvido pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner em 1919. Essa escola, em especial, ela tem um olhar para a criança que quase a gente não encontra por aí. Ela não tem pressa de educação. Todos saem daqui alfabetizados, com conhecimento, prontos para o mundo. Não só na área da educação, e sim todos os valores que, infelizmente, no dia a dia, a gente vai perdendo. Se a gente olha o desenvolvimento do ser humano, mais ou menos a cada 7 anos tem alguma coisa física e anímica que marca uma fase. Nos primeiros 7 anos da vida, a criança precisa da casa. A gente tenta reproduzir o ambiente de uma casa, que é com atividades domésticas, com atividades de cuidado, de convívio entre idades diferentes. As crianças aqui do ensino fundamental, de 7 a 14 anos, precisam ter uma vivência de que o mundo é belo, de que há arte no mundo, de que o mundo tem belezas, tem beleza na natureza, tem beleza nos animais, tem beleza nos seres humanos. E lá no ensino médio é a hora da gente ver que o mundo é verdadeiro. Aí sim, as problematizações do mundo acontecem, mas isso respeita o desenvolvimento da criança. Eu gosto muito, tipo, tudo assim, porque você faz um monte de coisa além de só estudar e ficar lendo essas coisas. Sei lá, tem trabalhos manuais, a gente vai plantar, a gente viaja, é muito legal. Essa coisa de não ficar tão parado deixa a pessoa um pouco mais livre, mais à vontade. A gente não lê só e tenta memorizar. A gente aprende, tem uma memória de fazer mesmo. Não é um conhecimento bem pronto para você. Você tem que desenvolver. 1, 2, 3, 4. Em todas as etapas, muito movimento com o corpo, porque ajuda a abrir a mente. Essas crianças muitas vezes andaram 40 minutos de carro, acordam cedo, estão meio sonadas. E aí elas entram numa sala de aula e eu começo a falar de A, B, C, Não, o corpo tem que estar acordado. Então essa aula de pular corda faz eu acordar nos meus pés, nas minhas mãos, né? Porque é o meu corpo que aprende junto comigo. Uma das professoras acompanha a turma do início ao fim do ensino fundamental. A gente acompanha o desenvolvimento da criança. Eu começo a conhecê-los agora no primeiro e no segundo eu já sei quem está, aonde está e como está. E no terceiro, e no quarto, e eu sei o que aquilo, como afeta aquela criança, como ele vai aprender. As aulas de época ocupam sempre o primeiro horário da escola. É nesse momento que os alunos podem aprofundar os conhecimentos nas disciplinas. Aqui, por exemplo, os alunos do terceiro ano do ensino fundamental estão trabalhando um tema importante para o planeta: os cuidados com a Terra. A gente fazia um buraquinho, tipo um buraquinho aqui, outro buraquinho aqui, uma distância, e a gente punha 3 sementes e cobria. O que aconteceu depois? Depois no milho, a gente colheu, comeu milho. A gente descascou o milho e tinha um monte de lagartas no milho. É? Uhum. E aí, o que fez? A gente tirou elas e pôs na terra e a nossa professora deixou a gente levar 6 milhos para casa para descascar e comer. E aí, comeu? Eu comi. A escola dispensa as novas tecnologias e aposta nas sensações e sentimentos. Realmente a gente aprende de um jeito diferente, mas é mais difícil de esquecer. A gente não esquece. Porque a gente aprende brincando, assim, fazendo atividade, então fica, quando a gente faz no corpo, fica na mente. Na pedagogia Waldorf a gente proporciona vivências do mundo real. Então a criança vai se sujar, a criança vai manipular ferramentas, ela vai se sujar com argila. Vai ter que se relacionar. Vai ter que se relacionar fisicamente com o outro. Eu quero fazer uma coisa, o outro não quer, como que eu chego num acordo? As coisas do mundo virtual, elas estão a serviço, elas são uma ferramenta para
quando eu já tenho o domínio do meu corpo, eu acumular um pouco de conteúdo. Eu vejo assim. Eu não vejo como a ferramenta pedagógica. Se fosse assim, eu não precisaria ter professor, né? As aulas de cerâmica, pintura, desenho incentivam a expressão individual e a criatividade. E ainda tem a euritmia, uma dança diferente. A pedagogia Waldorf contém essa matéria como uma dança curricular, que tem o poder de transformar, de pesquisar o movimento interno do som, o som da música, o som da palavra, o som do silêncio, que também tem um som oculto, transformar isso em coreografia. Ajuda o corpo a se desenvolver em sintonia com a vida psíquica, a vida interna da criança, do jovem. Na hora que a gente fala para uma criança e fala com o coração dela, com o afetivo, o olho dela brilha e ela se abre. E aí ela tem abertura para aprender, ela se entrega. Os cientistas dizem que a memória está na cabeça, não está. Para mim, ela está no coração. Tem um filósofo chamado Lalande, que ele diz assim, que conhecimento é o processo pelo qual as coisas fazem sentido, passam a fazer sentido. Esse fazer sentido, ele é provocado inicialmente por aquilo que a gente chama de relações de afeto. Então, o elemento desencadeador, se a gente pode usar essa palavra, fundamental no processo de aprendizagem é a relação de afeto, a relação emocional. A função da emoção, da afetividade, né, ela é fundamental no processo de aprendizado. Eu digo isso não dizendo assim, a criança tem que estar sempre feliz, né? Faz parte do processo de aprendizado você encontrar dificuldades, né? E você resolver essas dificuldades. Ai, não sei pra que tanto dever, dá vontade de jogar tudo pro ar. Nem brinca, garota. Você morre sem entrar na faculdade. É, Branca, relaxa. Nosso último ano nesse inferno. Estes estudantes desmotivados são personagens do filme dirigido por Esdras. Um projeto da Escola Setor Oeste em Brasília estimula os jovens a produzirem vídeos sobre temas discutidos nas aulas. A leitura crítica da educação brasileira vira tarefa que desperta habilidades e competências nos alunos. Eu gosto dessa parte assim, de artes, essas coisas, de cênicas, de câmera e tudo. Eu achei o máximo o trabalho. Todo mundo reclamou, mas para mim foi fantástico. Foi uma ótima experiência. Aqui tem problema de estrutura. Eu acho que devia ter uma sala só para a nossa turma, uma sala assim, eu acho que devia ter armário para todos nós e uma biblioteca maior. Nem por isso os 300 alunos do terceiro ano têm baixo desempenho e desinteresse pelos estudos. Nós tivemos a surpresa, né, que 170 alunos passaram para a UNB. Os professores, eles são bem tradicionais, porém eles trazem um contexto bem da atualidade. Então a aula fica bem dinâmica e eles dão exemplos bem do nosso cotidiano. Que tipo de pessoa que fala coisa ali, que fala, cara, aquilo ali eu absorvo, aquele ponto em diante eu não quero para minha vida? Eu trabalho tradicional, quadro, mas eu utilizo também recursos da tecnologia, inclusive o que eu estou utilizando agora para potencializar a minha voz. Utilizo também jogos, ou então a forma da disposição das carteiras. O grande trunfo é você mostrar para o aluno o seguinte, por meio da sua postura, seja qual for, que você tem um compromisso com o seu trabalho, você gosta do que você faz, você chegou feliz, né, naquilo que você tem para fazer e que o propósito ele é aceito pelo aluno por meio das práticas pedagógicas. Como é que é o relacionamento aqui de vocês com o professor? Como é que é? Ótimo. Olha, eu vi aquela... Em todos os espaços, eles podem trocar experiências. A conversa com os alunos mostra como as boas relações na escola fazem toda a diferença. E o professor, presta atenção com você, tira suas dúvidas, mesmo que não seja da matéria deles, escutam a gente bastante, eles também aconselham a gente no que a gente estuda. Eles falam que a gente tem que não visar apenas o dinheiro na nossa carreira, mas também o que você gosta. Eles se esforçam ao máximo para nosso aprendizado e é perceptível isso.
a gente vê que tem uma preocupação com o aluno. E dá para ver que todos, em geral, gostam da gente. Os alunos, eles respeitam muito os professores e os professores também respeitam muito os alunos e com esse respeito a gente consegue ter um ensino melhor. Eu me sinto realizada e feliz também. Realmente ela tem uma base boa, ela te dá realmente uns professores qualificados, no entretenimento, que tem professores já com data show, professores que deixam a gente usar um computador para explicar um trabalho, apresentar um trabalho. A tecnologia de ensino, ela vai muito mais do que qualquer componente eletrônico. O componente eletrônico é apenas um instrumento de atingimento mais rápido, mais efetivo e mais eficaz do que ele pretenda ser. Se a gente entende que nós formamos um aluno para o mundo e esse mundo está imerso num caldo digital, nós precisamos olhar para a questão digital, né? Porque senão a gente fala que faz formação para o mundo, mas é um mundo que está desconectado, não é um mundo real. Essas tecnologias oferecem, né, oportunidades muito grandes de aprendizado, oportunidades muito grandes de interação, oportunidade de você rever um conteúdo que teve dificuldade muitas vezes na aula. Nós estamos avançando nisso, né, para que as novas tecnologias sejam utilizadas no sentido de auxiliar o estudante. Não tem nenhuma tecnologia que vai milagrosamente tirar o Brasil de onde ele está em educação. A única coisa que vai tirar o Brasil de onde ele está em educação é um esforço supragovernamental, né, que dure vários governos, um esforço de Estado, né, da sociedade. Precisamos ampliar o debate e acender as luzes, trazer toda a nação para a discussão da qualificação do ensino básico. Eu uso vídeo, eu uso filme, eu uso internet, eu uso tablet, eu uso essa parafernália toda. Mas eu não consigo ver uma educação, do ponto de vista humanístico, capaz de restaurar a esperança, capaz de recompor a dignidade do ser humano no seu aspecto relacional, se não for a partir de uma relação. Nada substitui o calor e o carinho e o afeto de um relacionamento que o professor deve ter com todos os seus alunos.